Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror e esse vídeo tem caráter emergencial. No dia 20 de maio agora, a Bloody Disgusting descobriu uma cena deletada da edição de A Hora do Pesadelo, o original lá de 1984. O trecho é bem curto e como eu não encontrei legendado, eu me dei ao luxo de legendar pra vocês, fãs de horror, porque nem todo mundo tem um inglês refinado como o meu. Né? Tô brincando. Quem traduziu o vídeo foi a Luísa, que, diga-se de passagem, está atrasada e nos deixando com muita saudade. Mas eu não posso falar muito de atraso, né? Bom, vamos pro que interessa. You want to know who Fred Krueger was? He was a filthy child murderer who killed at least 20 kids in the neighborhood. Kids we all knew. Oh, Mom. It drove us crazy when we didn't know who it was. But it was even worse after they caught him. Did they put him away? Well, the lawyers got fat and the judge got famous, but somebody forgot to sign the search warrant in the right place, and Krueger was free just like that. What did you do, Mother? A bunch of us parents tracked him down after they let him out. We found him in an old abandoned boiler room where he used to take his kids. Go on. We took gasoline. We poured it all around the place and made a trail of it out the door. Then lit the whole thing up and watched it burn. What gave you the right to take the law into your own hands? Because he took it into his hands to kill our kids. Glenn, Rod, Tina. They all had a brother or sister once. You too, Nancy. You weren't always an only child. But he can't get you now. He's dead, honey, because Mommy killed him. I even took his knives. So's okay now. You can sleep. Ou seja, pessoas, não vou dizer que isso muda tudo, mas temos aqui informações valiosíssimas que precisam ser respeitadas em A Hora do Pesadelo enquanto franquia. Essa foi a grande descoberta da semana, que pode mudar o modo como vemos a saga. Mas parando pra pensar, em 23 de janeiro de 2014, ou seja, há mais de 2 anos, eu lancei aqui no iPanic o primeiro vídeo da franquia. E vejam só o que eu disse. Sofrendo repressão familiar, Fred matou sua esposa e sua filha o denunciou à polícia local, mas ele não ficou preso por muito tempo por escassez de provas. Eis que os condôminos e moradores de Springwood, alguns desses pais das crianças mortas, se rebelaram contra a soltura de Fred Krueger e decidiram ir atrás do maníaco. Ele se refugiou na fábrica em que trabalhava, onde passava a maior parte das noites abusando e matando crianças, até que os moradores revoltados atearam fogo no lugar. Quer dizer, pra mim e pra muita gente ligada na comunidade do horror, isso não era novidade. Enfim, no último vídeo que fiz dessa saga, na parte 4, eu disse exatamente o seguinte, que Fred Krueger era um assassino de crianças quando vivo e que morreu queimado graças à vingança dos pais revoltados dessas crianças e de outros pais que não tiveram seus filhos mortos, filhos esses que são os personagens dessa história. Eu disse isso rigorosamente com essas palavras. E de fato era para essa ideia que nosso raciocínio era direcionado. Mas agora percebemos que a revolta dos pais de Nancy, tal como os pais de Glenn, os pais de Tina e os pais de geral na vizinhança, e toda essa vingança que os motivou a matar Fred Krueger queimado, tinha um teor mais sentimental, mais familiar. Fred Krueger matou os irmãos de Nancy, Rod, Tina, Glenn e companhia, irmãos que eles nunca chegaram a conhecer. E aí, acusado de ter assassinado aquelas crianças no passado, ele foi julgado. Mas o mandado de prisão foi enviado para o lugar errado. Então Fred Krueger nunca foi preso.
E os pais dessas crianças sabiam disso e foram lá fazer justiça com as próprias mãos. E mais, então quer dizer que anos depois, essa batalha de Nancy com Freddy Krueger, mas através do pesadelo, não se deu apenas porque Nancy começou a sonhar com esse monstro que tentava matá-la a qualquer custo no subconsciente. Nancy batalhou pela vida, é verdade, mas também lutou contra Freddy Krueger por vingança a seu irmão ou irmã morto por ele. O trecho não esclarece se Nancy tinha um irmão mesmo, homem, ou uma irmã, mulher, mas um dos dois ela tinha. A partir disso, devo também desmistificar uma coisa que ficou no ar. Tudo bem que os irmãos de Tina, Glenn, Rod e companhia também foram mortos. Mas isso não significa que Tina, Glenn, Rod e companhia sabiam disso. A não ser, é claro, que outras cenas deletadas venham à tona algum dia. O que eu acho quase impossível de acontecer. Juquiba, mas se a cena deletada da Nancy veio ao ar, por que a dos outros não pode vir? Simples. Ela é a protagonista. E justamente por ela ter sido a única até então na franquia a saber que Freddy Krueger matou seu irmão, a história é focada nela e não em Rod, por exemplo. Mas e se só a Tina descobrisse que teve um irmão morto por Krueger? Nesse caso, ela seria a protagonista e não Nancy. Isso se justifica, pessoas, num contexto em que faz a gente perceber que a escolha do personagem principal de um filme não é aleatória, não é por acaso. Naturalmente, o protagonista vai ter mais enredo em volta dele do que os outros. E isso me leva a acreditar que nem Glenn, nem Tina, nem Rod sabiam que tiveram irmãos mortos por Freddy Krueger. Então, pessoas, a informação é importante, mas agora me ocorreu um dilema que eu acho que nós devemos enfrentar. Devemos contar com essa informação ou não para o segmento da franquia? Digo, se Wes Craven, o idealizador da franquia, resolveu deletar essa cena, talvez ele tivesse um motivo para isso. Então, agora a gente sabe que originalmente essa é a realidade dos fatos. Nancy e os outros tiveram irmãos que foram mortos por Freddy Krueger e que só Nancy soube disso, e que isso teria motivado sua vingança contra o monstro. Beleza, mas deve ter existido motivo para essa informação tanto ter sido deletada do primeiro filme, quanto para ela não ter sido sequer mencionada em nenhuma outra parte das continuações da franquia. Bom, no fim das contas, vamos contar com ela. Já no próximo vídeo da saga eu reforço essa informação e dou um resumão de tudo o que acontecer até ali, já adicionando essa notícia que nos veio à tona essa semana na comunidade do horror, mas que para quem acompanha o iPanic não era novidade. Tudo bem? Pessoas, perdoem a demora, eu estou voltando. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.